chegou aquele momento de ter uma conversa séria com a minha filha. E não, não é nada disso que você está pensando, é sobre Bitcoin. A minha filha é uma adolescente que adora entrar naquelas lojas de cosmético coreano, comprar produtos para a pele. Antigamente, com R$ 100, ela podia fazer a festa. E ela percebeu que de uns meses para cá, esse mesmo dinheiro não está dando mais para comprar os mesmos produtos. E não é que ela ficou mais gastadeira, é que o preço das coisas subiu. Vendo isso, era a oportunidade de explicar o que é o Bitcoin, sem utilizar termo técnico, sem falar de gráfico, simplesmente focando no problema que o Bitcoin resolve. E como eu sei que você provavelmente tem a minha idade, eu vou te contar como que eu expliquei para ela, e aí você pode aproveitar e explicar para alguma pessoa sem parecer aquele chato do computador. Então, bora para mais uma. Antes de tudo, é importante você saber que a minha filha é uma adolescente daquelas que gostam muito de perguntar as coisas. Ela é muito inteligente, ela é muito sagaz. Ela também é muito bagunceira, tá? E desde quando ela começou a morar comigo, que ela tem uma conta no banco, que é para ter o dinheirinho dela e ela tem uma noção exata ali do que está gastando, o que ela vai comprar, para ela começar a aprender a se virar com essas coisas. E é exatamente nessa fase, onde ela pode entrar numa loja, escolher os produtos que ela vai levar, que ela veio me perguntar por que, quando ela compra o mesmo produto de novo, ele está mais caro, o dinheiro não está rendendo tanto. E é aí que entra a explicação sobre o dinheiro estar valendo menos com o passar do tempo. Aproveitei para poder explicar para ela que no restaurante também acontece a mesma coisa. Uma ou duas vezes por ano eu faço reajustes nos pratos do restaurante. E aí não é que mudou alguma coisa no prato, não é nada disso. É que agora eu preciso cobrar mais caro porque o dinheiro está valendo menos. O preço que os fornecedores, os ingredientes, também fica mais caro. E não só isso. Também é por conta disso que todo ano eu preciso dar um ou dois reajustes no salário dos meus funcionários, porque eles também passam por isso. Tudo que eles pagam e consomem fica mais caro, eles precisam então ter esse reajuste para poder equilibrar, e é assim que ano após ano o nosso dinheiro vai valendo um pouco menos. E que isso se chama a inflação. É óbvio que a próxima pergunta que ela fez foi: por que então isso acontece? Porque tá difícil para mim. E aí eu expliquei de forma resumida que uma das coisas que influenciam muito nisso é que o governo ele controla o dinheiro, né? Ele tem a capacidade, por exemplo, de imprimir dinheiro se for interessante para ele, sem complicar muito. Mas a explicação foi o suficiente para ela entender então que quando o governo imprime mais dinheiro, o dinheiro dela passa a valer menos e é por isso que ela não vai poder levar dois produtos de skincare. Vai ter que escolher qual que vai levar ou pedir mais dinheiro para mim. Dessa forma, ela compreende a origem do problema, o porquê das coisas serem como são. Por que, que eu aumento o preço do prato do restaurante? Por que, que eu aumento o salário do funcionário? Por que, que ela não consegue comprar mais as mesmas coisas? Por que, que eu reclamo quando a gente vai no supermercado? E assim por diante. E é exatamente aí, num contexto onde o dinheiro pode ser criado a partir do nada, que entra o Bitcoin para resolver esse problema. Inclusive, se você tem filho adolescente, já deixa o like nesse vídeo e se você não é inscrito ainda ou não é pai ainda, tem problema nenhum, você se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado, porque além de ficar bem informado, você recebe essas dicas boas para você levar para a vida, que vai deixar essa conversa muito mais fácil para você. Aproveita, deixa o hype. Você tem uns 3 hypes que você pode dar por semana. Eu faço 2, 3 vídeos por semana. Cara, olha só, um hypezinho seu já me ajuda demais, o canal chega para mais pessoas e agora sim a explicação para ela que vai poder te ajudar bastante também. Agora sim, entendendo qual que é o problema, ela pode entender o que, que é o Bitcoin. E a explicação mais prática de todas é deixar claro que Bitcoin é um dinheiro que não tem como ninguém controlar ele. Ele tem um limite, ele só existe 21 milhões. Tentei explicar isso rapidinho para não complicar muito, mas o importante era deixar claro que o governo não pode imprimir mais Bitcoin. Que nenhum banco pode dizer que, cara, eu tenho Bitcoin, mas na verdade eu não tenho. Não tem como mentir com relação a isso, porque todo mundo pode verificar. Então, isso traz uma transparência, uma segurança para todo mundo que tem aquilo ali, que ele foi criado, né? Foi criado, desenvolvido e aí foi colocado para as pessoas usarem de forma livre, espontânea, e que isso foi acontecendo aos poucos. Que o Bitcoin tem mais ou menos a idade dela, ele é muito novinho ainda. Mas aí, para entender melhor e absorver,
ela que gosta que eu explique sobre a origem das coisas, eu expliquei um pouco sobre o ouro, né, tentei fazer essa comparação, explicando que, olha, levou muito tempo para o ouro ser valioso, né, isso não aconteceu do nada. Então precisou ali todo o processo de encontrar o ouro, de achar ele valioso, brilhante, é difícil de se conseguir e que não tinha como fabricar o ouro, não tinha, aí, sabe, vai desenvolvendo isso até ele se tornar uma moeda que foi utilizada durante muito tempo e que hoje segura o valor, né? Então o Bitcoin ele está engateando nesse processo ainda, mas que era importante já entender como é que ele funciona, que já era importante entender que isso já está entre nós e que era muito mais prático, né? Porque uma coisa é você carregar 1 quilo de ouro, outra coisa é você carregar o Bitcoin ali no seu celular, no pendrive, essas coisas, que ela sonha um dia em sair do país, então com o Bitcoin isso fica muito mais fácil. Fui explicando essas coisas para ela. Era uma forma de deixar claro que o Bitcoin é moderninho, é descolado, essas coisas, porque adolescente gosta dessas coisas, mas aí eu precisei falar sobre segurança, porque precisa ter um pouco de responsabilidade. Aí, pô, minha filha é um pouco bagunceira, então imagina só, né? Tinha que aproveitar o momento para poder, ó, precisa ser menos bagunceira para ter Bitcoin, né? Para poder tocar na ferida, e foi assim que eu quase gerei um trauma nela. Qual foi a besteira que eu fiz? Tava falando para ela que era necessário ter responsabilidade, aquela coisa de segurança e tudo mais. Ela lembrou que já me viu mexendo com isso, porque eu tenho algum Bitcoin. E aí eu peguei e falei: olha, um dia você vai ter que aprender a mexer com isso também, tá? Entender como é que funciona, porque se eu morrer, isso vai ser a sua herança. E aí, pronto. Ela ficou me olhando com cara de cismada. Ela estava achando que eu estava tentando passar alguma mensagem para ela cifrada ali, né? Como se eu tivesse para morrer. E aí, cara, até acalmar ela, até ela ficar mais tranquila, eu tive que prometer que estava tudo bem comigo, tive que marcar um monte de exame, porque vai que, né? Vai que estava me acontecendo alguma coisa, ela não sabia, né? Tava falando de herança com ela, né? Aí, beleza. Traumatizei ela ali um pouco, mas também aproveitei para, olha, aprende, tá? Agora ela não quer aprender sobre isso. Agora ela ainda não quer porque acha que se aprender vai me acontecer alguma coisa, mas eu espero com o tempo que ela passe esse trauma dela, que ela aprenda direitinho, fique mais tranquila. Eu vou ficar mais tranquilo também, né? Então todo mundo ganha com relação a isso. E foi assim que eu expliquei para ela o que que é o Bitcoin, sem precisar falar de gráfico, sem precisar complicar muito. Se você quiser deixar uma nota para o meu ensinamento, né? De 0 a 10, como é que foi a minha explicação? Se você tem uma outra forma de explicar, se você já explicou para alguém de algum outro jeito, você pode deixar aqui nos comentários. E aí, se você quiser aprender mais, pegar outras dicas de paternidade ou não, eu fiz esse vídeo aqui falando do ciclo de 4 anos do Bitcoin. Dá uma assistida nele, vê se você consegue aprender o que eu estou falando ali, as mudanças que estão acontecendo, e aí melhora a sua explicação. O vídeo era esse, então bora para a próxima.